identificados e oculta as linhas que não deseja exibir. Depois de filtrar os dados, o usuário pode copiar, localizar, editar, formatar, fazer gráfico, imprimir o subconjunto de dados filtrados sem reorganizá-los nem movê-los. Que beleza, hein? Então você pode deixar lá os dados filtrados no mesmo lugar ou você pode copiar esses dados filtrados para um outro lugar na sua planilha. Beleza? Beleza? Então vamos lá, fazer um exemplinho do autofiltro. Fazer um autofiltro aqui bem simplesinho, para depois a gente fazer o filtro avançado. Então vamos lá. Está lá a nossa Escola Esperança, tá certo? Então está lá a nossa Escola Esperança, nós clicamos em filtrar. O que que acontece? Quando você clica em filtrar, o Excel já coloca esses triângulozinhos aqui do lado de cada uma das identificações da coluna. Do lado de cada coluna. Do lado da coluna nome, aliás, espera aí, marquei errado aqui, né? Do lado da coluna nome, ó, já tem o triângulozinho de nome, tem um triângulozinho de português, de matemática, não é isso? Coloca aqui, né? As possibilidades de filtragem, que nós já vimos lá em tabela, lembra? Né? Coloca lá aqui as possibilidades de filtragem. Bom, então ele já coloca isso para você. No autofiltro. Cliquei ali em filtro, bastou clicar aqui, ó. Cliquei aqui, ele já coloca para você. Mais uma vez, o cursor tem que estar dentro da tabela, senão ele não vai adivinhar. Beleza? O cursor tem que estar em qualquer lugar da tabela. Na verdade, aqui estava em B3, mas poderia estar em qualquer célula. Tranquilidade? Bom, então vamos em frente. Ok, então tá lá, ó. Ele colocou aqueles triângulozinhos ali que me permitem estabelecer a configuração dos nossos filtros. Então vou selecionar português, selecionei português, ele abriu aqui, né? Todas as notas de português, e aí nós vamos escolher o que a gente quer. Como é que nós vamos filtrar? Vamos filtrar assim, ó. Menor do que, né? Ele abre aqui várias alternativas, né? Eu vou escolher essa aqui, menor do que. Pode ser menor ou igual, maior ou igual. Bom, são várias e várias alternativas. Acima da média, abaixo da média. Você pode personalizar o seu filtro. Isto aqui, gente, é uma festa, tá certo? É uma ferramenta extremamente poderosa. Então, eu vou clicar ali em menor do que. Aí, bicho, eu vou dizer, olha, personalizar filtro. Português é menor do que. Aí eu clico aqui ou digito 5. Pronto. Pronto. Quando eu clicar em OK, o que ele vai fazer? Ele vai exibir só os alunos que tiraram nota em português menor do que 5. É isso que ele vai fazer. Mas aqui eu também posso usar o conectivo E. Que beleza! Então, por exemplo, se eu quiser visualizar os alunos que tiraram notas entre 4 e 6, eu posso. Tá certo? Eu digo que é menor a minha nota, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui, né? Eu chego e digo, olha, eu quero a minha nota de português menor ou igual a 6, maior ou igual a 4. Pronto. Eu posso estabelecer esses intervalos. Beleza? Porque eu estou usando o conectivo E e também posso usar o conectivo OU. Beleza? Ainda tem a interrogação para representar um único caractere e o asterisco para representar uma série de caracteres. Aí vocês podiam perguntar, mas espera aí, bicho, né? Será que isso vale só para valores, para dados numéricos? Não, não vale só para dados numéricos, não. Eu posso trabalhar com dados que são, por exemplo, textuais. Casa, abracadabra, lua, bola, Brasil, qualquer coisa, tá certo? Ou valores lógicos, data, hora, qualquer coisa é possível trabalhar. Ou seja, qualquer tipo de dado é possível ser filtrado. Beleza? Bom, eu posso limpar o nosso filtro, eu posso reaplicar o nosso filtro se eu alterar ali as nossas configurações. Então, quando eu clico lá em português menor ou igual a 5, pronto. Olha o que a fera faz. Ele exibe aqui apenas os alunos que têm nota em português menor do que 5. Menor ou igual não, né? Eu coloquei só menor do que, não coloquei igual a 5 não, tá certo? Aqui, ó, não tem ninguém com 5. Todo mundo tem nota menor do que 5. Certo, gente? Isso é o autofiltro. E eu posso combinar aqui, ó. Se vocês perceberem aqui, ó, bem aqui, está indicado que eu usei um filtro. Está dando para ver? Né? Está dando para ver ali que tem um conezinho, né? Um conezinho, não sei se chama cone aquele ali, né?
um filtrozinho, né? Tem um filtrozinho ali, bonitinho, tá certo? É claro que se eu quiser, eu posso acrescentar um outro filtro. Além de português, eu posso chegar aqui e dizer, olha, eu quero também selecionar os alunos que tiraram menor do que 5 em português e menor do que 5 em matemática. Então, eu posso colocar mais de um filtro, não tem nenhum problema. Beleza? Ok? Bom, aqui aquele exemplo que eu mostrei para vocês. No intervalo, é maior ou igual a 4, é menor ou igual a 6. Estou visualizando os alunos, né? Estou colocando um filtro para os alunos que têm nota em português menor ou igual a 6 e maior ou igual a 4. São esses aí. Então, coloquei um filtro combinado com quem? Com o conectivo E, né? Com o conectivo E. Isso é o autofiltro, aquele filtro mais simples que existe, tá certo? Então, posso ter todas essas possibilidades. Bom, além disso, né? Bom, ali a gente está mostrando como é que coloca, né? Menor ou igual a 6, maior ou igual a 4. Maior ou igual a 4. Então, ele me dá como resultado isso aqui. Agora, se eu quiser, eu posso colocar filtros também em outra disciplina. Ou seja, em mais de uma coluna. No caso aqui, né? Coloquei um filtro para português. E aqui vocês podem perceber que eu coloquei também um filtro para matemática. É bem simples. De português já estava colocado, né? É só clicar aqui e também colocar um filtrozinho para matemática. Então, fiquei com esses dois filtros. Primeiro, em português, é menor do que 6. E matemática eu coloquei igual também, né? É menor do que 6. Ou seja, para fazer um trabalho de recuperação com os alunos que estão com nota abaixo de 6, tanto em português como em matemática. Beleza? Então esse é o autofiltro, que é muito simples. Eu posso colocar quantos filtros eu quiser aqui. Bom, filtros, português menor do que 6 isso aqui é um E, né? E matemática menor do que 6. Também. Então ele faz a interseção. Tem que satisfazer a este filtro e a este filtro ao mesmo tempo. Beleza? Ok? Bom, então, vamos lá. Agora eu queria mostrar para vocês o que a gente não mostra nesses cursos normais de Excel, que é o filtro avançado. Né? Filtro avançado. Bom, como é que é o filtro avançado? O filtro avançado vai permitir você copiar os teus dados para um outro local. No curso básico de Excel, a gente nem fala de filtro avançado. Então, vamos lá. Então, no autofiltro, eu simplesmente coloco o cursor em uma coluna e peço para ele classificar em ordem, para ele colocar um autofiltro ali. Aí eu visualizo apenas as linhas que satisfazem os meus critérios. Visualizo ali os alunos que têm nota menor do que 6 de português, menor do que 6 em matemática e faço as combinações que forem convenientes. E este filtro avançado, como é que ele funciona? Muito simples. Primeiro, eu posso colocar o filtro avançado e colocar o resultado no mesmo local. Ou posso copiar para outro local. É isso que nós vamos fazer aqui, tá certo? Bom, o intervalo da lista, mais uma vez, eu não defini. Eu deixei para o nosso Excel fantástico decidir. Então, deixei aqui, ó. O intervalo da lista é de A3 até G18. Que é essa região marcada aqui, né? A3 até G18. A mesma região que a gente estava trabalhando, né? A3 até G18. Beleza? O que está marcadinho aí, né? Com o pontilhado. Bom, agora, bicho, eu tenho que definir os meus intervalos, ou o meu intervalo de critério. Intervalo de critério? Você agora vai dizer quais são os critérios que você quer usar para filtrar. Eu já usei muito isso, tá certo? E depois eu ainda vou dizer para onde eu quero copiar. Está aqui, ó. Então, o meu intervalo de critério está de A22 até G23. E eu quero copiar o resultado dessa filtragem de A25 até G25. Caramba, que beleza! Como é que é isso? Vamos ver. Vamos ver. Então, o que eu tenho no filtro avançado? Primeiro, a minha origem de dados, a minha tabela de dados. Depois, eu tenho uma região de critério. Aqui, ó, região de critério. Repara que essa região de critério tem duas linhas, né? Vamos já olhar ali no exemplinho. E uma região de saída.
região de saída. Beleza. Ok, vamos lá. Bom, o intervalinho é esse aqui, né? Intervalozinho da lista é esse que já está marcado aqui. Eu vou copiar para outro local, né? Para outro local. Esse outro local também vou dizer aqui, tá certo? Qual é esse outro local? Bom, vamos lá. Então, olha só. Região de critério. Qual é a região de critério que eu estou utilizando? Cadê a setinha? Ah, que beleza! A região de critério qual é? De A22 até G23. Bicho, o que eu coloco na região de critério? O que eu quiser, tá? Coloco o que eu quiser. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei as colunas. Nome, português, matemática, história, geografia, biologia e média. Pronto. Coloquei as colunas que eu tenho. Mas espera aí, como é que ele vai saber? Ah, na linha, a região de critério não tem duas linhas, a linha 22 e a linha 23? Tem. Linha 22 e a linha 23. Na 22 eu coloco o nome das colunas. E na 23 eu coloco o quê? O que eu quero. E o que é que eu quero? Muito fácil. Eu quero português menor do que 5 e matemática menor do que 6. Feroz. Beleza? Ok. Aí quando eu clicar ali em OK, ele vai colocar, ele vai tirar os caras daqui, né? Ele vai selecionar daqui quem satisfaz a esses dois critérios e vai colocar no local que eu pedi. Qual foi o local que eu pedi em região de saída? Eu falei, bicho, olha, é o seguinte, eu quero a partir da linha 25, do A até o G. Eu estou selecionando tudo do A até o G a partir da 25. Certo, gente? É isso que o cara faz. Beleza? Então, o que faz o filtro avançado? Ele permite você pegar uma base de dados monstruosa, tá certo? Uma base de dados monstruosa. Filtrar esses dados. Ou deixando no mesmo local, o que não é conveniente, ou levando para um outro local, que é você quem vai dizer. Bom, então ele recebe como entrada o intervalo da lista, que são os teus dados, não o intervalo dos teus dados. Recebe como entrada o intervalo de critério, que é você quem determina a tua região de critério. Aqui eu disse que era de A22 a G23. Aqui, ó, minha região de critério. Opa! Espera aí, deixa eu apagar aqui. Minha região de critério, ó, fui eu que estabeleci. Você como usuário pode estabelecer onde você quiser. Eu estabeleci aqui a minha região de critério. Coloquei o nome das colunas que eu vou utilizar para a seleção e coloquei os valores que eu vou utilizar para a seleção. Quais são os valores que eu vou utilizar? Português menor do que 5, eu escrevi logo embaixo, né? E matemática menor do que 6. Pronto. Essa é a minha região de critério. Você, usuário, definiu essa região de critério aqui. Tá certo? Você